Bom dia, gente. O meu nome é Luísa Chalub e hoje vou tratar do tema dos direitos da personalidade. Bom, esse é um tema bastante extenso, a gente tem bastante coisa doutrinária, bastante pontos doutrinários, bastante pontos jurisprudenciais para trabalhar. Então esse bloco deve ser um pouquinho mais longo ou a gente vai trabalhar 2 blocos com o mesmo assunto, tudo bem? Então vamos lá, gente. Primeiro ponto. O regulamento dos direitos da personalidade dentro do Código Civil se encontra dos artigos 11 ao artigo 21º. A partir daí, a gente já vê que a gente tem um regramento curto, enxuto, reduzido, para um tema de grande importância. O Código Civil, embora ele tenha valorizado sim os direitos da personalidade, sobretudo em contraposição ao Código 16, ele não teve um regramento tão extenso quanto foi esperado dele. Mas, de qualquer forma, a gente não tem uma barreira nesse regramento reduzido, porque a gente sabe que, embora a gente tenha poucos dispositivos, esse rol que está ali, ele se trata apenas de um rol exemplificativo. Então, em verdade, embora a gente tenha apenas 12 dispositivos ali no Código Civil que tratam sobre o assunto, o fato é que esse regramento ele é suficiente para o que ele se propõe e a gente consegue encontrar soluções em outros pontos do nosso ordenamento jurídico, como, por exemplo, na Constituição, na máxima lá do princípio da dignidade da pessoa humana. Tudo bem? Primeiro ponto, então, começando aqui, a gente já viu um pouquinho sobre como está estruturado o Código Civil em torno dos direitos da personalidade. A gente vai falar sobre o conceito. Qual o conceito de direitos da personalidade? Os direitos da personalidade são, então, um conjunto de características e atributos da pessoa humana considerada como objeto de proteção por parte do ordenamento jurídico. Em uma breve análise histórica aqui, os direitos da personalidade eles são reconhecidos já tem alguns séculos, pelo menos a partir do século XIX, a gente já denota aí, já temos alguns estudos, alguns casos concretos em que os direitos da personalidade foram aplicados, mas com certeza a partir da Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial, que a gente passa a valorizar muito mais os direitos da personalidade. Em verdade, a gente passa a valorizar, a gente passa a dar um novo olhar ao princípio da dignidade da pessoa humana, que se reflete, irradia aí para todos os campos do direito. Então, embora os direitos da personalidade eles estejam contidos dentro da dignidade da pessoa humana, eles não são sinônimos. A dignidade da pessoa humana ela é muito mais ampla que os direitos da personalidade. É claro que uma vez que a dignidade da pessoa humana ela foi propulsada com o pós-Segunda Guerra Mundial, e aí a humanidade toda estava um pouco traumatizada por conta das atrocidades cometidas pelo nazismo, e os direitos da personalidade também passaram a ser tutelados de uma forma mais eficiente, isso não quer dizer que eles se confundam. Então, os direitos da personalidade, eles estão contidos aí dentro da dignidade da pessoa humana, mas, em verdade, eles não se correspondem. Um exemplo de um direito que é abarcado, que é uma consequência da dignidade da pessoa humana, mas não seria considerado um direito da personalidade, seria, por exemplo, o direito à liberdade. Inegável que todo ser humano tem direito à liberdade, consagrado lá no artigo 5º da nossa Constituição, com amparo no artigo 1º, inciso 3º, que é o que fala da dignidade da pessoa humana. Mas esse dispositivo, esse direito, ele não está contido nem no Código Civil, que tudo bem, ele tem um rol ali exemplificativo, então a gente poderia largar, mas também não está contido dentro da definição de direitos da personalidade. Então, ele seria um direito fundamental ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, mas que não seria um direito da personalidade. Tudo bem, gente? Isso é interessante, por que eu estou falando? A gente vai ver mais para frente, a gente vai falar sobre a responsabilidade civil. O que é importante a gente saber? Durante muito tempo, o conceito, a evolução do dano moral, ele foi sendo modificado. Primeiro a gente entendia que o dano moral ele era uma dor, um sofrimento, etc. Depois a gente passou a entender que o dano moral ele era uma violência, então uma contraposição aí a um direito da personalidade. E por fim a gente chega ao conceito atual, que diz que na verdade não. Na verdade, o dano moral ele é uma violação a um aspecto da dignidade da pessoa humana. Então, o que isso quer dizer para a gente?
Isso quer dizer que, se os dois fossem a mesma coisa, a gente não precisaria evoluir esse conceito de dano moral. Como a gente evoluiu esse conceito, a gente vê que o legislador e os juristas, as cortes, né, os juristas em geral, eles quiseram alargar a possibilidade de aplicação do dano moral. De que forma? Fazendo com que ele seja aplicável para qualquer violação da dignidade da pessoa humana como um todo. Isso é maior do que simplesmente direitos da personalidade. Tudo bem? Ótimo. Prosseguindo aqui. Características, gente. Tem vários autores que classificam, dão diversas características diferentes aos direitos da personalidade. Mas a gente tem algumas aqui que são mais importantes, que elas aparecem aqui em mais autores, assim, são características mais unânimes. Quais características seriam essas? Eu trouxe aqui 6 para vocês. A extrapatrimonialidade, generalidade, absolutividade, ou erga omnes, não taxatividade, imprescritibilidade e inalienabilidade, que tem algumas consequências, que são indisponibilidade e intransmissibilidade. Então, como que a gente pode explicar essas características, gente? A extrapatrimonialidade quer dizer que, por dizerem aspectos, respeito a aspectos de proteção da pessoa humana, não são suscetíveis de avaliação econômica. São situações jurídicas subjetivas e existenciais. Então, ele é extrapatrimonial porque ele é existencial. Os direitos da personalidade também eles têm caráter de generalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles são reconhecidos a todas as pessoas, independente de quem seja essa pessoa, independente se ela tem consciência ou não daquele direito. Eles são também tidos como absolutos ou erga omnes. O que isso quer dizer? Que a sua observância se impõe a toda a coletividade. Então, toda a coletividade tem que respeitar o meu direito da minha personalidade. E eles também são não taxativos. Como eu falei com vocês, no Código Civil de 2002, a gente não tem um regramento extenso no que diz respeito aos direitos da personalidade. A gente tem um tratamento um pouco mais restrito ali. Então, nem todos os direitos da personalidade, eles estão positivados dentro do Código Civil. Prosseguindo. Eles também são imprescritíveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles podem ser exercidos a qualquer tempo. Não existe tempo, não existe prazo para que um direito meu da personalidade seja exercido. Vamos supor, então, por exemplo, que tem uma pessoa que está usando o meu nome. O nome é um dos direitos da personalidade que está previsto ali expressamente no Código Civil. E eu nunca me manifestei. 50 anos depois, eu resolvo que eu quero que aquela pessoa pare de usar o meu nome para oferir lucros, por exemplo. Eu posso fazer isso 50 anos depois? Posso. Aquela pessoa poderia alegar que ela já tem um direito adquirido, por exemplo, a utilização do meu nome? Não, gente, de forma alguma, porque os direitos da personalidade, eles são imprescritíveis. Agora, um ponto que é importante a gente falar aqui, embora os direitos da personalidade eles sejam imprescritíveis, as suas possíveis consequências materiais prescrevem. Então, vamos supor que alguém, por conta da utilização do meu nome, me causou um dano moral. Essa ação, esse ajuizamento em relação a um dano moral, ou se ela obteve um lucro e aí eu queria pegar esse lucro, queria reverter esse lucro, a gente vai ver que existe até um conceito novo que foi outorgado agora, que foi pensado pelo STJ, que a gente vai ver que embora o direito da personalidade em si ele não prescreva, as suas consequências materiais eles podem sim prescrever, tudo bem? Agora, gente, inalienabilidade, indisponibilidade e intransmissibilidade. Essas 3 características, elas são normalmente trabalhadas em conjunto. É a chamada titularidade orgânica. O que isso quer dizer, gente? Como a gente está falando aqui de situações existenciais que encontram sua razão de ser na realização de interesse do titular, não pode ser separado desse titular. Então, por exemplo, eu não posso vender, eu não posso dispor e eu não posso transmitir a terceiros esse direito. Tudo bem, gente? Então, essas são aqui as principais características. Quais são, então, os direitos da personalidade
que são protegidos pelo Código Civil. Lembrando mais uma vez, gente, esse rol de direitos da personalidade do Código Civil é um rol exemplificativo aqui. Então, ele trouxe aqui alguns dos direitos da personalidade que ele considerou que eram mais importantes, o que não vai excluir a existência de quaisquer outros direitos da personalidade, tudo bem? Então, vamos lá. São eles: vida e integridade físico-psíquica, estando o segundo conceito inserido no primeiro, por uma questão lógica, né? Está nos artigos 13 a 15º. A gente tem, quando a gente trabalha esse tema da vida e integridade físico-psíquica, um dos temas mais polêmicos, que é quando a gente fala do consentimento informado. Por exemplo, uma questão que está para ser julgada no STF, já com repercussão geral, que é o caso das testemunhas de Jeová que não querem aceitar a doação de sangue. E aí, o médico tem que fazer, não tem? E aí, quando isso envolve menores, né? Essa é a grande celeuma. Então, vamos supor que tem um bebezinho ali que nasceu com um problema, ele precisa de uma transfusão de sangue, os médicos não querem, os pais não querem autorizar. O que esses médicos têm que fazer? Faz a transfusão? Não faz a transfusão, mesmo sabendo que isso significa que aquele bebê ele vai vir a falecer se essa transfusão não for feita? Então, essas questões são questões todas que envolvem a vida e a integridade físico-psíquica daquela pessoa, dizem respeito aos direitos da personalidade. Esse caso específico, ele trata também com a liberdade de expressão, né, liberdade de pensamento, de religião, etc. Então, o que a gente tem aqui também, o que a gente espera desse julgamento do STF, que ainda não ocorreu, é que a gente tem uma ponderação aí entre o direito ao exercício da religião e a integridade físico-psíquica daquele paciente, e aí a gente vai ver o que vai prevalecer. A gente ainda não tem uma resposta para isso. Outro exemplo de direito da personalidade trabalhado dentro do Código Civil é o nome. Gente, o nome, a gente vai até trabalhar com ele de uma forma um pouco mais aprofundada mais para frente, porque o nome ele tem uma série de consequências legais. O Código Civil ele protege o nome, o sobrenome, né, que seria o nome de família, e protege também o agnome, protege uma série de outras características desse nome. Esse regramento do Código Civil vem nos artigos 16 a 19, mas também a gente tem o regramento de proteção do nome na Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73, a partir do artigo 56. Então, a gente trata lá de várias questões sobre o nome também. Eu vou aprofundar mais na frente, alguns pontos são mais importantes. Outra questão aqui, gente, outro direito da personalidade previsto no Código Civil. Direito à imagem, classificada em imagem retrato e imagem atributo. A imagem retrato é a reprodução corpórea da imagem, representada pela fisionomia de alguém. E a imagem atributo é a soma de qualificações de alguém ou a repercussão social daquela imagem. Honra. A honra também ela tem repercussões físico-psíquicas que podem ser classificadas como honra subjetiva e honra objetiva. A honra subjetiva seria a autoestima e a honra objetiva seria a repercussão social da honra. Então, basicamente, o que isso quer dizer, gente? A honra subjetiva seria o que eu penso de mim mesmo, enquanto a honra objetiva seria o que as outras pessoas pensam de mim. Esse critério é bastante importante quando a gente trabalha com pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica, gente, embora ela tenha, assim, personalidade jurídica diversa daquelas pessoas naturais, pessoas físicas que a compõem, obviamente ela não tem sentimentos, né? Ela é ali, a gente vai ver até os conceitos aqui da definição, origem da pessoa jurídica, mas ela é basicamente ou uma reunião de bens ou uma reunião de pessoas. Então, ela em si não tem personalidade jurídica composta de sentimentos, ela tem personalidade jurídica ali para aqueles fins que ela vai exercer. Essa divisão é importante, então, porque quando a gente fala em honra da pessoa jurídica, a gente está falando aqui em honra objetiva, ou seja, na reputação daquela pessoa jurídica, na reputação daquela empresa na sociedade. A gente não está falando propriamente dito do que aquela empresa, as pessoas que trabalham naquela empresa, do que aquele corpo social pensa nela mesma. A gente não consegue falar aqui de uma autoestima da empresa, tudo bem? O STJ já falou que cabe sim, a gente tem inclusive entendimento simulado nesse sentido, que cabe sim dano moral em relação à honra de uma empresa, desde que fique caracterizada que houve realmente uma violação à honra objetiva dessa empresa e não uma honra subjetiva. Por isso, essa divisão aqui ela é bastante importante.
E por fim, gente, o último direito previsto no Código Civil em relação aos direitos da personalidade é o direito à intimidade, sendo certo que a vida privada da pessoa natural é inviolável. Inclusive que está previsto na Constituição no artigo 10º, no artigo 5º, inciso 10º. Ele fala lá, são invioláveis a intimidade, vida privada, honra, imagem, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação. Gente, eu queria encerrar esse bloco aqui fazendo um apanhado geral de algumas das teses fixadas pela STJ, alguns dos pontos doutrinários e jurisprudenciais mais importantes em relação aos direitos da personalidade. Isso aqui vai ser tipo uma parte geral dos direitos da personalidade, e no próximo bloco a gente faz uma parte especial, a gente analisa os direitos da personalidade em espécie. Bom, a gente viu aqui então, portanto, o conceito. A gente viu o aspecto introdutório lá em relação ao aspecto histórico, vimos as características e vimos o regramento do Código Civil. Então, eu quero ver aqui também alguns dos pontos mais importantes em relação à jurisprudência, em relação ao que tem ficado entendido em relação aos direitos da personalidade. Primeiro ponto, o exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária desde que não seja permanente nem geral. Gente, esse é o exemplo clássico lá do Big Brother, né? Quando você entra no Big Brother, em regra, você tem uma violação ali à sua imagem, à sua privacidade. Por que muitas vezes a sua honra, né? Mas por que isso é permitido, então, gente? Porque essa violação a esse direito da personalidade é uma violação voluntária e temporária. E ela também não é geral. Então, aqui, ela fala... Seria permitida uma limitação voluntária, desde que não seja permanente, não é, né? O programa tem prazo, nem geral, também não é geral, porque você não está ali fornecendo todos os seus direitos da personalidade. São alguns aspectos, por exemplo, imagem, por exemplo, privacidade e etc. Segunda observação aqui que eu queria fazer com vocês. A pretensão de reconhecimento de ofensa de direitos de personalidade é imprescritível. Sim, gente, a gente viu que os direitos de personalidade eles são imprescritíveis. Agora, lembrando que a indenização material, o aspecto material, pecuniário que advém dessa violação, essa sim é prescritível. O que esse entendimento ele está falando aqui é que o reconhecimento dessa ofensa não prescreve, tudo bem. Mas isso não quer dizer que o aspecto material ele possa não prescrever. Terceiro ponto. A ampla liberdade de informação, opinião e crítica jornalística reconhecida constitucionalmente à imprensa não é um direito absoluto, encontrando limitações tais como a preservação de direitos da personalidade. Sim, gente, claro. Eu queria fazer uma observação aqui em relação a isso, porque a nossa Constituição de 88 tem um capítulo inteiro reservado à liberdade de imprensa, porque como a gente veio de um período ditatorial anterior, é bastante importante quando a gente reestabelece uma democracia, dá grande liberdade para a imprensa. E é justamente isso que a nossa Constituição ela busca fazer. Então, a gente tem vários exemplos disso, por exemplo, a lei de imprensa, que foi tida como não recepcionada pela Constituição, e tantos outros direitos que a gente vê em julgados no dia a dia. Agora, é claro que o que esse julgado, que esse entendimento enunciado da STJ deixa claro, é que, embora exista ampla liberdade de imprensa, ela não é ilimitada. Ela tem sim um limite. Que limite seria esse? São os direitos da personalidade. Gente, tem aqui mais vários enunciados, várias questões importantes que eu gostaria de falar com vocês, mas eu coloquei na ordem mesmo para eu conseguir falar os mais importantes, pelo menos primeiro, porque eu sabia que provavelmente não daria tempo de falar todos. De qualquer forma, eu deixo aqui, peço para que vocês acabem de ler, tá? Esses enunciados aqui, os principais entendimentos que eu coloquei aqui para vocês do STJ, tem também enunciados de jornada de direito civil. E aí a gente fecha aqui essa parte geral que diz respeito aos direitos da personalidade, e aí a gente volta no próximo bloco falando dos direitos da personalidade em espécie, tudo bem? Eu acho que assim vai ficar melhor.
Gente, não se esqueçam de curtir a página do Curso PED no Instagram, tá aqui embaixo, coloquei para vocês, @Curso PED, e também de se inscrever aqui no canal para receberem as novidades, tudo bem? Em relação a as outras observações que eu deixei aqui para vocês, a jurisprudência, etc., queria pedir para que vocês leiam e se ficarem com alguma dúvida, entrem em contato pelo meu e-mail. Meu e-mail é prof.luisachalub@gmail.com. Tudo bem, gente? Muito obrigada e até a próxima. Até o próximo bloco.